Conselheiro vitalício apresentou projeto de reforma do estatuto que pode mudar tudo dentro do Corinthians. Jovem goleiro Felipe Longo foi convocado pelo treinador da seleção brasileira para o Mundial Sub-20, mas existem grandes possibilidades do Corinthians não liberar o jogador, e a derrota para o Sport na noite do último domingo na Ilha do Retiro fez o Timão perder uma boa sequência dos últimos jogos. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre a derrota do Timão para o Sport na Ilha do Retiro, que fez a equipe comandada pelo Dorival Júnior perder uma boa sequência que vinha nos últimos jogos. O Corinthians foi até a Ilha do Retiro na noite de domingo, 21 de setembro, fazer o jogo da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro diante da equipe do Sport. Resultado final, deu tudo errado para nós, 1-0 para a equipe do Sport, lanterna do campeonato, equipe que ainda não havia vencido dentro da sua casa a Ilha do Retiro, e ainda por cima o Sport teve 2 gols anulados. Corinthians, que sabemos que vem cheio de desfalques, mas essas ausências para o Dorival já não vem de hoje. E essa derrota para o Sport, além de ter sido um grande vexame para os comandados pelo Dorival Júnior, ainda por cima fez o Corinthians quebrar uma boa sequência de vitórias que vínhamos desde a última derrota. A última derrota antes dessa para o Sport havia sido no dia 16 de agosto para a equipe do Bahia dentro da nossa casa. Depois foram mais 5 jogos, contando 3 pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil. Nós tínhamos um empate, que foi contra o arquirrival 1-1 dentro da nossa casa, 2 vitórias contra a equipe do Vasco e contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro e mais 2 vitórias na Copa do Brasil nos 2 jogos das quartas de final da competição, em que vencemos o Atlético Paranaense no jogo de ida na casa deles por 1-0 e o jogo da volta na nossa casa por 2-0. Então, essa derrota para o Bragantino fez o Corinthians ter quebrado uma boa sequência que vinha nos últimos jogos e uma boa sequência que desde o início da temporada estava sendo raro. A minha opinião quanto ao Corinthians ter quebrado essa pequena boa sequência, vamos falar assim, é a seguinte: se você analisar todos os adversários que o Corinthians teve nesses jogos, contando os 5 que nós não havíamos perdidos desde a derrota para o Bahia até o jogo contra o Sport, o adversário que poderíamos pensar em vitória com uma tranquilidade maior foi justamente a derrota. Por quê? Porque nós tivemos 2 jogos pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, que mesmo estando na segunda divisão não é uma equipe de se jogar, não é uma equipe fácil de se jogar contra. Depois nós tivemos 2 jogos pelo Brasileirão fora de casa, que foi contra o Fluminense, que nós vencemos por 1-0, e contra o Vasco, que nós vencemos por 3-2, além do derby na nossa casa, que nós também naquela partida estávamos cheios de desfalques e ainda por cima buscamos o empate. Apesar de ter sido jogo na nossa casa, muitos consideraram o empate bom pela quantidade de desfalques que o Corinthians teve no último derby, mantendo assim uma boa sequência nos derbys nessa temporada 2025. Uma derrota em que tem que fazer todos repensarem, Dorival, sua comissão técnica, os jogadores, porque com todo respeito à equipe do Sport, mesmo desfalcado, não era para o Corinthians ter perdido, era para simplesmente ter chegado lá na Ilha do Retiro e vencido, mas não, pelo contrário, conseguimos fazer o Sport ter tido essa primeira vitória dentro de casa nesse Campeonato Brasileiro. E agora vamos falar sobre o goleiro Felipe Longo, que foi convocado pelo treinador da seleção brasileira Sub-20, o Ramon Menezes, para a Copa do Mundo, mas a sua presença ainda não é garantida. O Felipe Longo ainda nem fez a sua estreia entre os profissionais do Corinthians, goleiro de apenas 20 anos, ele que assumiu recentemente o posto de reserva imediato do Hugo Souza,
Quem era o reserva imediato do Hugo era o Matheus Donelli, mas após atuações ruins no início dessa temporada e também depois da chegada do Dorival Júnior, o Matheus Donelli acabou sendo tirado dos jogos. Ele ainda treina com os companheiros normalmente no CT Dr. Joaquim Grava. O Corinthians tentou arrumar um outro clube para o jogador, acabou não conseguindo, mas o Donelli, ele não participa mais dos jogos. Agora o reserva imediato do Hugo Souza, como eu disse, é o Felipe Longo e o terceiro goleiro é o outro jovem Cauê. Então, hoje o Felipe Longo é quem está pronto para assumir a posição no gol do Corinthians caso o Hugo Souza não tenha condições de jogo. E é essa condição que pode tirar o Felipe Longo da Copa do Mundo. Ele foi convocado pelo treinador Ramon Menezes para a Copa do Mundo Sub-20 pela seleção brasileira, que acontecerá no Chile entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, mas a participação dele ainda é incerta, não está confirmada. A tendência é que o Corinthians não libere o jogador pelo fato de, como eu disse, ele ser o reserva imediato do Hugo Souza. Felipe Longo, que no início dessa temporada esteve com a seleção sub-20 no Sul-Americano e ele foi um dos principais destaques do título que a seleção conquistou. Então, mais uma vez, ele foi convocado pelo Ramon Menezes, dessa vez para a Copa do Mundo, mas como eu disse, a presença ainda não é confirmada. Ao longo dos próximos dias, saberemos exatamente se o Timão vai liberar o jogador. A minha opinião quanto a essa convocação do Felipe Longo pelo treinador da seleção brasileira para a Copa do Mundo Sub-20 e a possibilidade dele não ir é a seguinte. Primeiramente, estamos falando do goleiro que hoje é o reserva imediato do Hugo Souza, mas também estamos falando de um goleiro que ainda nem fez a sua estreia entre os profissionais. Então, hoje, eu coloco um pouco mais de experiência, por exemplo, do Felipe Longo em relação ao Cauê, é o período que ele vem trabalhando com os profissionais, absolutamente, que ele chegou nos profissionais antes do Cauê. Então, são vários pontos que precisam serem analisados nessa situação. Você segura o jogador e tem o reserva imediato do titular, que é o Hugo Souza, e as chances do Felipe Longo ser utilizado é mínima, ou você libera um jogador para compromissos com a seleção brasileira sub-20, que aí no caso ele pode ter uma visibilidade diferente, no caso ter uma valorização por jogar um campeonato desse por sua seleção. Então muitos vão analisar cada um de uma forma. Ao meu ponto de vista, a situação é a seguinte: primeiramente é o Corinthians. Se o Corinthians acha que realmente não vale a pena liberar o jogador, que, por exemplo, o Cauê ainda não está pronto como o Felipe Longo está, sinceramente não tem que liberar mesmo, porque estamos falando hoje do reserva imediato do paredão Hugo Souza. Então, mesmo com chances mínimas dele jogar, ele tem que estar sempre à prontidão para essa função que hoje, dentro do Timão, é muito importante. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a apresentação de um projeto inovador, que na verdade nem deveria ser tratado como inovador, algo que já deveria ter sido feito há muito tempo dentro do Corinthians. O conselheiro Antônio Roque Cittadini apresentou um projeto junto ao Conselho Deliberativo visando a separação das contas do clube social e do futebol. Vou explicar tudo certinho para vocês. O Antônio Roque Cittadini é bastante conhecido entre nós torcedores e também uma figura política muito conhecida e influente dentro do Parque São Jorge. Ele concorreu à última eleição que aconteceu no dia 25 de agosto, a eleição indireta que teve o Osmar Stabile como vencedor. O Cittadini e o André Castro competiram com o Stabile. Cittadini, que voltou a ter aparições políticas com maiores frequências desde que se aposentou das funções que ele tinha no Tribunal de Contas. Então, como eu disse, o Cittadini é um político muito conhecido dentro do Timão
e promete vir com tudo nos próximos meses. Por quê? O Cittadini, junto com o seu sócio, o Cirilo Cavalheiro Neto, apresentaram ao presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thomaz Júnior, uma proposta de reforma do Estatuto. O documento, com 8 páginas, sugere a gestão financeira segregada por departamentos. O que é isso? É a separação das contas do futebol e do clube social. O futebol masculino, feminino e base ficaria com todos os recursos gerados pela atividade, e os esportes olímpicos e amadores buscariam patrocínios e outras fontes de receitas, além das atividades sociais, que seriam custeadas apenas por mensalidades e taxas sem verba do futebol. Os autores defendem que a medida daria mais autonomia e eficiência para cada área do clube. Então, o Cittadini e o seu sócio, o Cirilo Cavalheiro, entregaram documentação, uma proposta de reforma do estatuto, querendo separar as contas do clube social e do futebol. A minha opinião quanto a esse projeto apresentado pelo Cittadini e também pelo seu sócio Cirilo Cavalheiro Neto é a seguinte: estamos falando de algo que pode mudar tudo dentro do Corinthians. É isso mesmo. Tudo em relação às finanças. E hoje sabemos que as finanças, a crise financeira que o Corinthians vive, é o que tem impactado demais na situação, falando do futebol. Então, quando você fala em separar o futebol do clube social, é algo que, ao meu ponto de vista, já era para ter sido feito há muito tempo. Claro, o projeto foi apresentado. Volto a dizer, é um projeto que pode mudar tudo dentro do Corinthians. Mudando as finanças, o Corinthians decola. Pensem bem, quando falamos de separar o futebol do clube social, eu vou trazer para vocês números somente dos primeiros 6 meses desse ano. De um Corinthians que já tem dívidas, que sabemos que já ultrapassaram 2 bilhões e 600 milhões de reais. Estamos vendo aí tudo que está acontecendo, transfer ban, mais riscos de transfer ban, está difícil pagar as contas diárias do clube. Então vamos lá. Primeiros 6 meses do ano, o futebol teve um superávit, é isso, superávit, fechando no azul nos primeiros 6 meses, de 35 milhões de reais. Só que o clube social teve prejuízo acima de 96 milhões de reais. Então quando você calcula esses prejuízos versus o superávit do futebol, você chega na conta do Corinthians ter tido um déficit nos primeiros 6 meses acima de 60 milhões de reais. Então imaginem só isso se separando. Claro, é um caminho que não é da noite para o dia. Tem que passar pelo conselho, o conselho votar, a maioria dos conselheiros aprovarem, aí ir para a Assembleia dos Sócios, para os sócios decidirem. Então ainda tem um caminho longo pela frente. Claro que o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thomaz Júnior, prometeu uma reforma no estatuto até o final desse ano. Então vamos continuar acompanhando. Muitos vão perguntar: capitão, muda tudo, tudo bem, o futebol vai decolar com as suas próprias finanças, mas o clube social não vai acabar? E aí vai depender das pessoas que gerirem os dois lados, tanto o futebol quanto o clube social. Precisaremos de pessoas capacitadas gerando os dois lados. No futebol, nem preciso ficar detalhando, o futebol já tem contas no azul, absolutamente, que vai precisar fazer crescer ainda mais, será muito importante. Agora, no clube social, vai chegar o momento do próprio clube social atrair suas receitas, projetos de visitas e tudo mais, ali dentro com uma organização maior. E claro, por que não a Fazendinha, parceiros e tudo mais, empresas dispostas a investirem, tornando a Fazendinha uma arena multiuso? Por que não? Então, muitas coisas podem serem feitas para a Fazendinha, para o Parque São Jorge ter as suas receitas. E muitas receitas podem entrar ali. Então, basta começar a trabalhar. Então, ao meu ponto de vista, é algo que pode mudar tudo. Vamos continuar acompanhando e vendo o que vai acontecer. Volto a dizer, por que isso não foi feito? Já era para ter sido feito há muito tempo. Então, é o que eu falei para vocês, pode mudar tudo, mas absolutamente que ainda muitos passos precisarão serem dados até uma possível votação desse projeto. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado.
Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam dessa pequena boa sequência que o Corinthians perdeu contra a equipe do Sport. E quanto ao Felipe Longo, vocês acham que o Corinthians tem que liberar o jogador para a Copa do Mundo Sub-20? E sobre essa ideia, esse projeto do Cittadini e do seu sócio, o Cirilo Cavalheiro, o que vocês acharam dessa proposta? Vocês acreditam que realmente, caso aconteça, pode mudar tudo no timão? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!